Oi, gente! Hoje eu queria conversar com vocês sobre relacionamento abusivo, sobre a violência verbal que existe silenciosamente dentro dos relacionamentos. E a gente sabe que aumenta cada vez mais o índice de situações de feminicídio, que a gente ouve falar muito, e ele começa de um abuso verbal de uma forma mascarada. Existe um livro que fala sobre relatos de mulheres, eu vou deixar depois na descrição desse vídeo, quem tiver interesse em ler. E a escritora fala sobre a importância da gente entender como que é a violência verbal. E ela pegou relato de mulheres que contaram, né, que ficaram presas em relacionamentos durante anos e não conseguiram identificar de primeira. Então vamos entender que existe a realidade 1 e a realidade 2. Vamos colocar aqui, né, um relacionamento é feito de duas pessoas interagindo. A pessoa que está na realidade 1, normalmente são pessoas que não conseguem lidar com o emocional, têm uma necessidade excessiva de controle, não consegue ter empatia pelo outro, não consegue ver o outro de verdade como ele é. E o que a gente deduz? Que quando a gente está dentro de um relacionamento, a pessoa que está na realidade 2, ela entende o que é empatia. Quando a pessoa expressa vulnerabilidade e expressa a sua própria dor, a pessoa que está aqui na realidade 2, vamos colocar na grande maioria as mulheres, né, que entendem e tentam contornar a situação, né? Nossa, deixa eu entender, acolher a sua dor, deixa eu entender o que te faz mal para poder mudar. E normalmente o homem, né, na grande maioria dessa porcentagem de realidade 1, não consegue identificar os próprios sentimentos e emoções, não consegue digerir, e aí precisa ter manipulação, controle, e foge dessa narrativa de uma conversa real entre o que o outro está sentindo e identificar o que o outro está sentindo. E muitas vezes menosprezando a parceira, desmerecendo, desvalorizando, enfim. E o que é mais importante é a gente perceber, por exemplo, situações onde a mulher se sente desconfortável. Por exemplo, parece que não está desmerecendo, mas está. Às vezes a gente pensa não só a questão de roupas, amigos, lazer, consegue uma promoção no trabalho e aquilo é assim, às vezes vem em forma de punição, de silêncio. Enfim, às vezes a manipulação não é tão transparente quanto a gente pensa. Não é uma agressão de xingamento, que isso seria mais fácil de identificar. Mas às vezes vem em forma de, como eu falei, de punição, de silêncio, ou então de, você não me ajuda, ou você não me entende, contornando a situação, voltando para ele. E o que é importante a gente também orientar meninas, né, que começam a ter relacionamentos, principalmente na adolescência, que é a fase de pertencer ao grupo, principalmente de relacionamentos afetivos, de começar a identificar sentimentos e tudo mais, e começar a orientar as meninas a que percebam o próprio corpo. Por exemplo, essa relação traz mais paz ou ansiedade? Essa pessoa traz mais segurança ou insegurança? Principalmente, nós precisamos olhar para a nossa intuição, de que aquele relacionamento às vezes está trazendo um desconforto. O principal sinal de alerta é quando o seu desconforto não é valorizado, quando aquilo que você fala que você não gostou e aquilo é distorcido. Percebe que às vezes não tem como identificar de primeira, mas o seu corpo vai dar um alerta de que, nossa, eu me sinto inseguro, eu percebi aquela situação estranha. E se o seu parceiro não dá abertura para isso, é um sinal de alerta de abuso verbal. Certo, pessoal? Vamos conversando mais sobre isso. Acho que essa introdução, de repente eu posso vir a falar mais sobre isso em vídeos futuros. Beijo, até a próxima!